Glórias a Deus. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Após a meditação na palavra, aí no momento do ofertório, com Ronaldo e Franciele, louvo o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nosso pastor está ausente porque está atendendo o trabalho lá no Brás hoje. Hoje é culto de ação de graça pelo aniversário da Bispa Keila e eles estão lá. Mas Jesus se faz presente conosco aqui. Amém? Glórias a Deus. E nós acabamos de fazer a leitura na palavra de Deus, uma leitura muito conhecida, uma leitura que todos os evangélicos a ler, todos conhecem, né? Creio que todos os obreiros já pregaram nesse texto, e é muito interessante. Mas às vezes nós temos que parar, temos que avaliar se nós conseguimos aplicar na nossa vida isso, não é? Interessante que esse capítulo 15 de João, eu não tenho como esquecer. Eu era adolescente, e a primeira vez que me convidaram para pregar a palavra num culto no lar, eu preguei nesse texto aqui, nem sei o que saiu, mas foi aqui que eu preguei, né? Isso há quase 50 anos atrás, 49 anos atrás. E nós vamos meditar nessa noite, e a palavra é a mesma, né? Não mudou nada. Versículo 7, que nós iniciamos a leitura, irmãos, é um versículo que nós costumamos muito citar, esse versículo. Nós citamos até porque nós achamos que é um direito adquirido nosso, porque nós achamos que é um privilégio que nós temos, nós achamos que podemos usufruir disso, e pode mesmo, é Jesus que falou. Só que nós não podemos nos esquecer, irmãos, que como filhos de Deus, nós temos direitos, mas temos deveres. Nós temos privilégios, mas temos também obrigações a cumprir, não é? Então, é diferente a vida cristã, a vida do servo de Deus, é diferente da vida de qualquer um outro profissional aí fora. Nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, e nós temos que fazer jus a esse nome que nós usamos, né? De filhos de Deus. Versículo 7, o próprio Jesus foi quem disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Olha aí, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, olha aí, é condicional, é condicional. Aí ele diz, se preenchendo esses dois requisitos, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E às vezes nós costumamos, até para Jesus a gente prega isso, né? A gente começa a orar e está precisando de algo e tal, e a gente vai dizer: Jesus, a tua palavra diz que tudo o que nós pedíssemos em teu nome nos seria feito. E às vezes muitas vezes Jesus está dizendo: só que vocês estão esquecendo, você só quer o lado de vocês, né? Só vem a nós. Irmãos, primeiro nós temos que estar nele. Quem está em Cristo, irmãos, ele anda na linha. Quem está em Cristo, algo é diferente. Porque 2 Coríntios 5:17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo vive diferente. Quem está em Cristo tem uma vida comprometida. Quem está em Cristo tem uma vida pautada pelo Espírito de Deus. Quem está em Cristo tem compromisso com o céu. Quem está em Cristo exala o cheiro do Senhor Jesus. Quem está em Cristo, irmãos, dá bom testemunho. Quem está em Cristo produz bons frutos. Louvado seja Deus. E as coisas velhas, irmãos, é passado. E as coisas velhas ficaram lá atrás. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você vive diferente, você fala diferente, você se veste diferente, você se comporta diferente. Você agora está indo para o céu, você tem um destino, você tem um objetivo, você tem um alvo, você tem algo para você alcançar. Você não vive ao léu aí, aconteça o que acontecer. Quem está em Cristo é diferente. Até porque lá em Romanos 11, fala dois tipos de plantas. Fala do zambujeiro e da oliveira. E Paulo escreve ali dizendo que outrora nós éramos zambujeiro.
Zambujeiro é uma planta que não serve para nada, uma árvore que não tem utilidade nenhuma. Nós éramos zambujeiro, mas Paulo diz que pela misericórdia do Senhor, então nós fomos enxertados na oliveira, aleluia. Hoje, irmão, você não pode então proceder como zambujeiro. Hoje você não pode ter a vida de zambujeiro, você tem que ter vida daqueles que estão enxertados, daqueles que foram enxertados na oliveira, amém, irmãos? E eu e você enxertado nessa oliveira verdadeira, nessa oliveira preciosa, os frutos têm que ser bons. Porque lá em Mateus 12, 33 em diante, o próprio Jesus diz que a árvore boa produz bom fruto, a árvore má, mau fruto. Né? Irmãos, eu e você estamos ligados na pessoa de Jesus. A seiva que nós recebemos é de Cristo. Aleluia! Irmãos, o nosso testemunho é para a glória de Deus. O nosso velho eu nós crucificamos. Paulo disse em Gálatas 2:20, porque já estou crucificado em Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você crucificou a sua carne, você crucificou a sua velha natureza, você crucificou os seus desejos, você crucificou o seu ego, e agora você vive para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus, não pode passar por cima de ninguém, não pode ferir ninguém, não pode machucar ninguém, você tem que levantar, restaurar, você tem que ajudar, você tem que abençoar. Irmão, você é canal de bênção, amém, irmãos? Senão está errado, senão tem que começar de novo, senão esse versículo não funciona na sua vida, tanto que na minha também, se nós é condicional, amém? E às vezes a gente esquece disso, a gente só fica usufruindo aí dos benefícios de ser filho de Deus, de ser abençoado, não é? De ser cidadão dos céus, não é? Outro versículo que a gente gosta muito de citar, e a gente cita com o peito cheio, com muita alegria, está lá em 1 João 1:7. Mas nós cita só a última frase do versículo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, não é? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, purifica mesmo, lava mesmo, limpa mesmo, aleluia, glória a Deus por isto, irmão, mas tem umas condições para ser preenchido aí. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, nesse texto que nós iniciamos, e nós ver como é que nós estamos tratando os outros, como é que nós estamos se relacionando com outras pessoas, porque, irmãos, aí fora costuma-se dizer que é cada um para si, né? E Deus para todos, eles falam, mas não é isso que Jesus ensinou, não. Jesus manda a gente fazer alguma coisinha pelos outros. A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós temos deveres para com os outros, amém? E lá em 1 João 1:7, João escreveu dizendo que se andarmos na luz como Ele na luz está. Começa aí. Olha as condições. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Irmãos, quem anda na luz é diferente de quem anda nas trevas. Quem anda na luz sabe onde pisa. Quem anda na luz sabe como caminha. Quem anda na luz, aleluia, ele sabe que ele está sendo visto. Quem anda na luz, ele se cuida, amém? Se andarmos na luz como Ele na luz está, aí nós não temos nada a ver com os outros, é isso que diz o versículo? Não, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Irmãos, se anda na luz de Cristo, você consegue ter comunhão uns com os outros. Mas é aquele irmão, não, tem gente que às vezes diz, mas aquilo lá não desce. Não, tem uns que até falam, Deus que me perdoa, mas não desce. Irmão, e a comunhão? E a comunhão? Vai ter comunhão com quem é bonzinho para a gente, bate nossas costas, nos elogia? Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E se nós tivermos comunhão uns com os outros, aí sim entra a última parte do versículo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? O sangue de Jesus é eficaz.
O sangue de Jesus é poderoso, mas ele funciona na vida daqueles que preenchem esse requisito. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Irmãos, nós temos que amar uns aos outros. Nesse evangelho mesmo, João 13, verso 15, Jesus, depois de uma atitude dele muito bonita, depois de uma atitude muito exemplar dele, Jesus deixa um versículo que eu e você não podemos nos esquecer. No verso 15 ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que vocês andem longe disso, para que vocês se escandalizem? Não, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus espera de você, Jesus espera de mim, que nós andemos nas suas pisadas. Jesus espera da igreja dele, em pleno século 21, que nós sigamos o seu exemplo. Amém, irmãos? É isso que Jesus espera da igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que tolera, uma igreja que auxilia, uma igreja que estende a mão para o caído, uma igreja que não age como o sacerdote lá da parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas, que quando viu alguém lá meio morto, quase sem vida, ele passou de largo. O levita também, que era sustentado pela obra, o levita que tinha deveres lá no templo, que tinha muito compromisso com as coisas de Deus, mas também passou de largo, fez de conta que não viu. Não é para nós agirmos como o sacerdote da parábola, nem como o levita, mas agir como o bom samaritano, né? Glória a Deus. Jesus disse que eu vos dei o exemplo, para que do jeito que eu fiz, vocês façam também. Fazer do jeito que Jesus fez não é muito fácil, mas nós temos que procurar. Nós temos que nos esmerilhar. Amém, irmãos? Nós temos que nos preocupar com isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 13, versículo 15, Jesus diz isso, depois que ele dá ali o maior exemplo de humildade, depois de que Jesus pega uma bacia com água, uma toalha, e começa a lavar os pés aos discípulos, sendo que aquela função não era de nenhum mestre em Israel faria aquilo, nenhuma pessoa mais importante, mais nobre fazia aquilo era a função do menor, aquilo era a função da pessoa mais simples, mas Jesus, irmãos, ele fez para nos ensinar. Glória a Deus. E aí no capítulo 13 mesmo de João, irmãos, nós vemos quando, interessante, eu gosto muito das escritas de João, nós vemos que João era um dos apóstolos que tinha muita intimidade com o mestre. E no capítulo 13 mesmo, no versículo de número 34, ele registra: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. Olha como ele frisa o amor aqui. Irmãos, Jesus está focando o amor. Jesus está cobrando dos seus discípulos o amor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, nós não podemos viver assim, não, cada um para si. Não, irmão, nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que se preocupar com os outros, sim. Louvado seja Deus. E é interessante que Jesus, ele diz tudo isso no versículo 34, e no 35, aí ele diz, olha por que nós temos que amar uns aos outros. Olha por que nós temos, irmãos, que servir uns aos outros. Olha por que você tem que proteger o seu irmão. Por que você tem que defendê-lo. Porque com isto o nome do Senhor é glorificado. Versículo 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Não precisa bater no peito e dizer que é isto, aquilo outro. Não precisa bater no peito e dizer que você tem uma função, que você tem um cargo, que você ocupa um lugar de importância na obra. Não. Quando você age como cristão verdadeiro, as pessoas conhecem que você aprendeu com Jesus. As pessoas entendem que você tem um bom professor. As pessoas entendem que você tem um bom mestre. Amém?
Louvado seja Deus. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando você ama o seu irmão, quando nós amamos uns aos outros, então nós estamos demonstrando que nós temos um excelente professor, que nós aprendemos com ele e que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Porque aprender e também não praticar é complicado, né? É complicado. Aprender e não praticar é complicado. Lá no capítulo 4 de Tiago, versículo 17, ele deixa bem claro que se nós sabemos e não fazemos, né? Porque todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E pecado entristece o Espírito Santo. E pecado desagrada a Deus. Não dá para cometer pecado e depois você vai pregar e querer que Deus te abençoe. Não dá para cometer pecado e você vai orar e querer que Jesus cure. Não dá para você viver uma vida pecaminosa de desobediência, de insubmissão à palavra e vai louvar e quer que Deus abençoe. Não, irmão, é diferente. Ou nós estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então é bom nós nos preocupar um pouco mais com os outros, não é? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, também o apóstolo Paulo nos mostra alguma responsabilidade nossa para com os outros. Efésios 5, versículo de número 18, ele mostra como deve ser o nosso comportamento. Você é nova criatura, você nasceu de novo, você é amigo de Jesus, então agora você não pode viver igual se vivia antes. Versículo 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Né? Às vezes você nunca toma vinho, mas vive contendendo. Irmão, está no mesmo barco. Não, misericórdia, vinho nunca pôs da minha boca. Só que vive fazendo contenda, vive provocando um, provocando o outro, vive criando contenda, vive dando trabalho para o seu pastor, vive, irmãos, que luta. Irmãos, está no mesmo barco do vinho e da contenda. Né? Não, nem o vinho, nem a contenda. Agora, sabe o que precisa ter? Sabe o que precisa ser? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ah, irmãos, quando o recipiente está bem cheio, que coisa linda, irmão. Ele transborda. E o crente cheio do Espírito Santo, ele transborda, ele abrange outras pessoas, aleluia. Irmãos, o resultado é diferente. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, primeira coisa. E depois ele diz, agora qual será o comentário, qual será o diálogo, qual será os assuntos de quem está cheio com o Espírito Santo? Qual será? Murmura de A, de B, de C, fala mal desse, daquilo, não. Aí o assunto dele é polido, o assunto dele, irmão, é nobre. Sabe quais são os assuntos de quem está cheio do Espírito Santo? Olha, ele falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, esse é o assunto de quem está cheio do Espírito Santo. Esse é o viver de quem está em Cristo. Esse é a atitude daquele que nasceu de novo. Esse é, então, o exemplo daquele que aplica na sua vida o exemplo que Cristo deixou. Louvado seja Deus. Reclama de tudo. Murmura de tudo. Blasfema de vez em quando. É assim? Não. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora os outros que se virem, é assim? Não, irmão, no versículo 21 diz, sujeitando-vos, pois, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ah, irmãos, sujeitar-se aos irmãos, sujeitar-se uns aos outros. Irmão, ninguém fica medindo força. Quem está cheio do Espírito Santo, quem está, então, realmente ligado com a pessoa de Jesus, não fica competindo, não.
Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, eu acho muito interessante, quando inicia o capítulo 4, dizendo o seguinte, que quando Jesus ficou sabendo de que o comentário lá estava, que Jesus batizava mais discípulos que João, sabe o que ele fez? Tchau, gente, foi para o outro lado, deixou aquela região, foi para outro. Por quê? Ele quis dizer assim, eu não vim para competir com João, eu não vim aqui para medir força com João. Irmãos, quantos irmãos que às vezes que acham que a igreja dele tem que engolir a outra? Não é? Que negócio é esse? Está trabalhando para você ou é para Jesus? É para o ministério ou é para o reino de Deus? Tem que engolir nada, irmão. Você tem que passar por cima de Satanás, dos demônios, do inferno, e o nome do Senhor tem que ser glorificado na sua vida. Nós somos, irmãos, não é placa de igreja, não é ministério, não é, irmão, coisas humanas que nos leva para o céu, é Cristo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, Romanos 15, 7, também nos mostra ali alguma atitude que nós temos que ter para com os outros. Vamos ver lá o que é? Romanos capítulo 15, Paulo nos ensinou direitinho também, sabe? Teve uma escola boa. Diz assim, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmão, do jeitinho que Cristo nos recebeu, a gente precisa receber uns aos outros. Amém? Jesus te recebeu bem, irmão? Jesus fez pouco caso seu? Jesus fez de conta que você não tem valor nenhum? Você não é ninguém? Nada, irmãos. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus, quando olhou para nós como pecadores, Jesus disse, vinde a mim, todos vós, venham, venham, aleluia, eu tenho coisa boa para te oferecer, eu tenho alívio, eu tenho descanso, eu tenho paz, eu tenho bênção, eu tenho vitória, eu tenho um céu preparado para você, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Do jeito que Jesus nos recebeu, é para a gente receber os irmãos, é para a gente acolher uns aos outros. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então, nós temos que continuar aprendendo com Jesus. Glórias a Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela nos ensina de maneira muito extraordinária. Aqui nesse capítulo 15 mesmo, versículo 14, também nos ensina como que tem que fazer, alguma coisa que nós temos que fazer com os outros. Paulo, escrevendo para os irmãos, ele disse, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Irmão, será que Paulo não se decepcionou? Ele disse, olha, eu tenho certeza, irmãos, que vocês estão cheios de bondade. Essa carta, quando eu leio essa carta agora, irmão, imagino Paulo escrevendo para mim, Paulo escrevendo para nós nos dias de hoje, olha, eu tenho certeza que vocês estão cheios de bondade. Amém, irmãos? Cheio, não é mais ou menos bom, não é dando uma de bom, cheios de bondade. E ele disse, eu tenho certeza disso. Estão cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento. Cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo ademoestar-vos uns aos outros. Olha aí, então, nós, irmãos, temos que estar cheio de bondade. Por quê? Porque Deus é bom, e Ele está na sua vida, na minha vida. Lá no capítulo 57 de Isaías, versículo 15, diz a palavra de Deus, diz o alto, o sublime. Olha aí. Diz o alto, o sublime. Olha, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele Deus Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, não é? Isaías 57, 15. Mas ele diz que num alto e sublime lugar habito, mas também com o contrito de espírito. Deus habita na sua vida, Deus habita na minha vida, Deus habita nos nossos corações. Irmãos, Deus habitando em nós não tem outro jeito, nós temos que estar cheio de bondade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cheios do conhecimento. Não tem que ter aquele conhecimento intelectual, não é que você tem que ser super culto, não é que você tem que ser
doutor, não, mas você tem que conhecer o Deus dos céus. Quem conhece a Deus vive diferente. Quem conhece a Deus tem objetivos. Quem conhece a Deus, irmãos, sabe se preparar para morar com Ele eternamente. E assim, diz aqui a palavra, cheio do conhecimento, em condições, apto para ensinar uns aos outros. A ensinar o quê, irmãos? Ensinar a fazer o que eu faço? Ensinar a se proceder como cristão? Ou ensinar a ser fingido, ensinar a ter demagogia, ensinar a mentir? Não. Nós temos, irmãos, responsabilidade como filhos de Deus. Né? Até porque, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 20, Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Olha aí, irmãos. Às vezes alguém começa a se usar uma desculpinha esfarrapada para fazer coisa errada e se desculpar, e achar que está coberto de razão. Não, ninguém é santo mesmo. Não, mas ninguém é perfeito. Irmão, mas só que Deus cobra de você que você seja perfeito. Deus cobra de mim que eu seja santo. Lá no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e olha, se ajusta aí. Interessante que ele tinha 99 anos. E a Bíblia mostra que Deus chama Abraão de amigo. Mas mesmo assim ele diz, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus, no capítulo 5 de Mateus 20, ele diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis nos céus. Irmãos, e que adianta ser crente para não ir para o céu? Que adianta ser crente para ficar na mão do anticristo aqui? Que adianta ser crente para ir para o inferno? Não, irmão, nós somos crentes para ir para o céu, para morar com Jesus, participar das bodas do Cordeiro, viver com Cristo eternamente. Nós somos crentes, irmãos, para nós vivermos eternamente com Ele, desfrutarmos da sua paz, do seu gozo, daquilo que Ele tem prometido para nós. Mas então tem que preencher esses requisitos. Amém? Glórias a Deus. Tudo isso nós temos que fazer uns para com os outros. Amém? Agora, também, lá em Gálatas 6:2, irmãos, mostra também mais uma coisa que nós temos que fazer com os outros. E às vezes a gente acha que não tem que se preocupar com os outros, cada qual para si. A gente entra do mundo aí, não é assim não. Gálatas 6:2, Paulo escreve dizendo, levai as cargas uns aos outros. Está pesado para o seu irmão, você coloca o ombro embaixo da carga. Né? Está pesado para o seu irmão, para a sua irmã, você dá o seu ombro amigo. Amém? Mas uma das coisas que nós temos que fazer para com os nossos irmãos. Irmãos, também lá em Efésios 4, 31 e 32, também a palavra de Deus nos mostra mais alguma coisa que nós temos que fazer para com os nossos irmãos. Então, irmãos, é momento de nós nos preocuparmos sim. Nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, mas nós temos que caminhar como tal. Nós temos que proceder como tal. Amém? Nós não podemos andar de qualquer maneira. Porque não adianta você falar que você mas as suas obras distorcem. Não podemos ser assim. O que diz a palavra de Deus lá em 4 de Efésios, versículo 31 e 32. No versículo 30 em diante, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Gente, se tem uma coisa que nós precisamos nos preocupar, é não entristecermos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus. E Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo, Ele está em nós. Nós não podemos entristecê-lo. Agora, o que entristece o Espírito Santo? Quando você sai fora da orientação divina. Quando você, então,
fere os princípios que ele nos ensinou. Toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós, não pode existir em nós. Tem que fazer uma limpeza, Como está o seu coração? Seu coração está cheio do Espírito Santo ou está comportando esses itens que entristecem o Espírito Santo? Porque, irmãos, o nome já diz, é Espírito Santo. Ele não vai habitar numa casa que esteja ocupada com esses outros ingredientes. Nós que somos humanos, a gente não gosta de um local sujo. Você gosta? Ninguém gosta. Pode ser muito simples, mas tem que estar limpinho, bonitinho, ajeitadinho, não é? Assim é o Espírito Santo. Agora, antes, ou seja, sede uns para com os outros benignos. Nós precisamos ser benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, a medida que tem para nós perdoarmos, é a medida que Deus usa para nos perdoar, não é? Até o próprio Pai Nosso diz isso, não é? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, a oração modelo, não é? Ele perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Olha aí como a gente se compromete. E às vezes tem casos que a gente quer dar de duro. Não, já perdoei uma vez, chega, não é? Irmãos, o Senhor está perdoando a gente todo dia. O Senhor está suportando a gente todo dia. O Senhor está dando mais uma oportunidade todo dia. O Senhor está dando mais uma chance para nós todo dia. Louvado seja Deus. E então Ele está nos ensinando. Glórias a Deus. É muito interessante nós observarmos isto. Lá em Tiago 5:16, também Tiago mostra algo que nós devemos fazer para com os outros. Não criticar os outros, não é? Não julgar. Mas orar um pelos outros. Orar. Se você estiver com dificuldade para amar alguém, comece a orar por ele. Comece a orar por ele. Comece a orar. Jesus abençoa aquele irmão. Jesus abençoa. Jesus dá saúde para ele. Jesus prospera ele. Jesus cuida dele. Jesus abençoa a família dele. Jesus dá vitória para ele. Irmãos, é impossível que você não vá amar ele. Não tem como. Se você começar a orar por ele, você vai passar a amá-lo. Amém? Glórias a Deus. Agora, tem alguma coisa que a gente não pode fazer com os outros também. Então é bom nós tomarmos cuidado. Que às vezes a gente faz o que não é para fazer com os outros, né? Por exemplo, lá em Gálatas 5:25 e 26, vamos ver o que diz lá em Gálatas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele cuida bem desse relacionamento. Nos diz o seguinte: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Não é para andar cobiçando o que os outros possuem, não. Não é para andar se irritando uns aos outros. Não é para andar invejando uns os outros. Olha aí, não vai fazer nada disso. Mas Paulo, ele bate mais pesado aqui, ainda no versículo 14 e 15. Olha o que ele diz no versículo 14 e 15, falando num relacionamento também com as outras pessoas. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz, olha, a lei se resume numa só palavra: você deve amar o seu próximo como a sua pessoa. Tudo aquilo que eu quero que os outros façam comigo, eu preciso fazer para os irmãos. Eu preciso fazer para os outros. Eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Eu quero que os irmãos sejam educados para comigo, eu preciso ser educado para com os irmãos. Eu quero que alguém me sirva quando eu preciso, então eu preciso servir os irmãos também.
E o versículo 15, ele bate mais pesado. Ele diz: se vós, porém, vos mordeis, olha que negócio estranho. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Irmão, é complicado, não é? Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Porque, irmãos, se estiver na carne, ele faz de tudo. Ele quer devorar, ele quer destruir. Ele morde mesmo. Então, irmão, nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos ter mais intimidade com os céus. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Nós precisamos aplicar as palavras de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos que ser, irmãos, pessoas simpáticas. Nós temos que ser pessoas simpáticas. Lá o seu colega de trabalho, o seu vizinho, ele tem que ver você com um brilho diferente. Ele tem que ver você com alegria diferente. Ele tem que ver você como alguém que é realizado, alguém que é abençoado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai te respeitar como tal, não é? A palavra de Deus é muito interessante. 1 Tessalonicenses também, no capítulo 5, versículo 11, Paulo também fala algo que nós não podemos fazer para as outras pessoas, porque é tão chato quando alguém faz com a gente. 1 Tessalonicenses 5 e 11. E, irmãos, e não é muito, e é um tanto fácil de fazer isso. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses 5 e 11, diz o seguinte: pelo que exortai-vos uns aos outros, ou melhor, isso aqui a gente precisa fazer, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmão, exortação aqui não é aquela paulada que deixa o cara atordoado, não, porque às vezes alguém dá uma patada muito pesada, chama atenção de maneira humilhante, de maneira vergonhosa. Não, estou exortando a Bíblia, mas isso não é exortação, não. Isso daí é pancada para matar mesmo. Não é? O exortar, segundo a Bíblia, é você consolar, é você ajudar, é você ganhar. Amém? Agora, nós temos que saber como tratar os nossos irmãos, porque eles não são propriedades nossas. Não, eles foram comprados, resgatados por preço de sangue, o sangue de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Romanos 14, 19, nós vemos algo que Paulo também orienta. Vamos ver o que diz ali, naquele versículo, Romanos 14, 19. Nós vemos que tem muita responsabilidade para nós proceder um para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, uns para com os outros. Olha aí. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, uns para com os outros. Glórias a Deus. Irmãos, Paulo também diz que não é para mentir uns aos outros. É para instruir, é para ensinar, é para orientar. Amém? Glórias a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que nós possamos viver a vida cristã como é para vivermos. A vida cristã não é a vida cristã verdadeira não é atropelando as outras pessoas. A vida cristã verdadeira não é você pisando em alguém. Não. A vida cristã verdadeira, irmão, é você curando as feridas. A vida cristã verdadeira é você levando esperança. A vida cristã verdadeira é você
acrescentando a fé das pessoas, com o testemunho, com a palavra. Amém? A vida cristã verdadeira é também não concordando com o erro, corrigindo quando necessário, mas com amor. Jesus nunca compactuou com o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Agora, não é que a gente tem que passar a mão em cima do pecado, não. As pessoas têm que estar conscientes que existe céu e inferno. E nós temos que aqui tomar uma decisão. Nós temos que nos comportar aqui como quem está indo para o céu. Nós estamos indo para o céu. Porque só existe dois caminhos, não tem uma terceira opção. Ou eu vou para o céu, ou tem que abrir mão do céu e ir para o inferno. Não existe um outro itinerário, não é? Irmãos, por isso Jesus disse que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Poucos. Que nós sejamos o grupo que faz parte desses poucos, mas que entra pelo caminho apertado, que entra pelo caminho que conduz à vida. Louvado seja Deus. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Irmãos, se for para viver de qualquer maneira, então é viver do jeito que o mundo vive mesmo, porque aí aproveita pelo menos essa vida aqui. Só que Jesus disse que quem quiser ganhar esta vida, perdê-la-á. Agora, quem perder esta vida, achá-la-á. E é muito mais vantagem você ficar com a vida eterna com Cristo. É muito mais vantagem você ficar com a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que Deus nos ajude. E que nós possamos então, irmãos, viver o nosso dia a dia. Que nós possamos então nos comportar no dia a dia como o Senhor gostaria que nós nos comportássemos. É interessante, irmãos, que Jesus lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele chega a dizer assim, olha para você ver como Jesus tem interesse na salvação da alma, não é? Jesus tem interesse que nós agrademos a Deus. Ele diz, olha, se você trouxer a sua oferta ao altar, e quando chegar lá, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você volta lá e acerta com ele, depois se oferta, não é? E às vezes a gente se desculpa assim, não, mas eu não tenho nada contra ele. Só que Jesus disse que não precisa você ter algo contra o irmão. Se você chegar lá para oferecer a sua oferta, ou digamos, se eu chegar lá para oferecer o meu culto, e quando eu chegar lá para adorar o meu Deus, chegar lá para exaltar o nome do Senhor, eu me lembrar, não, aquele irmão ele está chateado, aquele irmão não está bem comigo, aquele irmão ele está diferente, é melhor voltar lá, dar um abraço nele, se acertar com ele, depois vem e oferece seu culto racional, seu culto com sabedoria, oferece seu culto com alegria, e o Senhor recebe. Amém? Irmãos, vida cristã está acima do nível deste mundo. Vida cristã está acima daquilo que os homens acham correto. Para viver a vida cristã de maneira correta, você tem que viver sobre a ótica de Cristo. Você tem que viver sobre a visão espiritual. Amém? Glória a Deus. É interessante, irmão, Ló deu tanto trabalho para Abrão. Mas quando os reis vieram lá e levaram Ló cativo, os reis de Sodoma, Abraão, então correu atrás dele, vão resgatar, não é? Ele podia ter dito, é um problema menos para mim, né? Não, ele correu atrás lá, foi resgatar. E às vezes, irmão, a gente só quer valorizar aqueles que ajudam, aqueles que se aproximam. Não, Jesus nos ensinou a ir atrás daqueles que mais estão carentes, aqueles que mais precisam de amor, aqueles que mais precisam de misericórdia, aqueles que mais precisam, irmãos, reconhecer o sacrifício de Jesus. E muitas das vezes eles não conseguem ver tudo aquilo que Deus é para eles, mas na sua vida eles começam a observar que Deus está com você, que Deus te usa, que Deus faz diferente através da sua vida para com eles. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos então aprender a resolver os problemas segundo a ótica de Deus. Jesus sempre se preocupou com os outros. Quando foi na multiplicação dos pães, nós vemos que o sol começou a declinar, estava ficando tarde, e Jesus
chama Filipe e diz, escuta, como a gente vai fazer para dar lanche para eles aí? Onde que vai comprar pão para eles? Irmão, aquilo lá foi um choque, isso aqui é absurdo, não tem dinheiro. O caixa de igreja sempre foi complicado, né? Sempre foi complicado, não tem dinheiro, imagina, não tem condição. Nós vemos lá no capítulo 17 de Mateus também, quando os cobradores das dracmas foram cobrar, né? Pedro disse que Jesus pagaria de dracmas, chega lá, Jesus disse, Pedro, quem que deve pagar esse imposto do templo? É os filhos ou os alheios? Pedro disse, é os alheios, então os filhos estão livres, porque Pedro deve ter ficado em aperto ali. Mas aí Jesus diz, não, mas para a gente não dar escândalo, para não fazer confusão, irmão, se você deu escândalo já, evita daqui em diante. Jesus não quer que nós demos escândalo. Para que nós não escandalizamos, você pega o anzol, vai até o mar, lança o anzol lá. Primeiro peixe que você apanhar, você abre a boca dele e tem dinheiro. Só o primeiro. Né? Senão ele ia acostumar também, não voltava mais atrás de Jesus. Dinheiro é um negócio terrível, né? No primeiro tem dinheiro, você abre lá, vai ter uma moeda lá, dá para pagar o seu e meu, aí resolve os problemas. Jesus sempre dá o necessário, amém? Esse negócio de pregar que Jesus deixa alguém milionário e tal, é meio complicado, né? O evangelho não é bem isso. O evangelho não é bem isso. O evangelho fala da mansão celestial. O evangelho fala de uma casa maravilhosa lá em cima. Fala de algo de valor, um tesouro, mas é um tesouro que não é para usufruir aqui, é lá em cima, né? Se Ele quiser nos abençoar, amém, glória a Deus. Mas, irmãos, o mais importante é focar o céu. Aí você não se decepciona, não é? E nós vemos então que Jesus, quando os discípulos, meu Deus, que é isso? 200 dinheiro não dá para comprar pão para cada um desses tomar um pouco. Um pedacinho de cada um, 200 dinheiro, não vamos achar isso, nem 200 dinheiro dá. Mas, irmãos, Jesus estava preocupado com a multidão. Os discípulos estavam preocupados só com o caixa deles, né? O pouquinho que tem vai limpar aí, não vai sobrar nada. Mas Jesus sabia como fazer. Ele queria satisfazer a multidão, Ele queria abençoar a multidão. Ele quer nos abençoar nesta noite. Ele tem os recursos necessários, Ele tem a maneira certa de agir. Irmãos, Ele não depende do recurso que você tem. Ele, irmãos, é o dono do ouro e da prata. Amém? Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar pelos ofertantes. Irmão Ronaldo e irmã Franciele vai estar louvando o Senhor, nós ofertamos para a obra de Deus. Deixa eu pegar minha oferta. Vamos orar, irmão. Coloca a sua oferta aí nesse envelope e nós vamos pedir que o Senhor abençoe a sua vida. Vale a pena ofertar e dizimar na casa do Senhor. Crente dizimista, crente ofertante fiel, irmãos, ele pode passar prova, mas o Senhor cuida dele. O Senhor honra ele. Amém? E se você não tem como ofertar nessa noite, não fica triste também. Nós vamos orar para Deus abençoar a sua vida. O Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai preparar emprego, o Senhor vai dar condições, e quando o Senhor virar o seu cativeiro, não se esqueça de devolver aquilo que é do Senhor. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai Celestial, nós te louvamos, nós te glorificamos por estar na tua casa, na tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és. Queremos te louvar pelo privilégio de ofertar, de dizimar na tua casa. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que com gratidão, com espontaneidade, eles estarão ofertando, estarão, Senhor, abençoando agora a tua obra, com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Senhor, abre as portas. Senhor, multiplica as tuas bênçãos, repreenda o devorador, não deixe eles gastar parte do seu orçamento com médicos, com medicamento. Senhor, cuida deles e de tudo quanto lhes pertence. Pai, abençoa o seu trabalho, ajuda que eles sejam prósperos, abençoa a empresa onde eles trabalham. Senhor, abençoa os teus filhos.
supre as necessidades. Se está entre nós alguém que está desempregado, alguém que está passando por um momento de adversidade, Senhor, muda esse cativeiro. Senhor, abençoa-os. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. E pedimos que o Senhor possa cuidar das finanças dos teus filhos, abençoar, Senhor, a despensa de cada um. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem trazer a oferta. Os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que este mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu sei é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa
cantina funcionando, irmãos. Pai, Senhor, para os irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te render graça mais uma vez nesta noite pelo ensinamento, Senhor. Somos gratos ao Senhor, Pai amado, pelo ensinamento que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. Assim, Pai amado, como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz. Senhor amado, livrando dos acidentes, Senhor Deus, continua abençoando o nosso pastor, Pai amado, pastor Marcos, que estão ali, Senhor, o seu regresso, abençoando o nosso pastor Nelson, Senhor, com toda a sua família, todos os pais que fazem esse campo em São Caetano do Sul. Meu Pai, é no nome do Senhor Jesus te pedimos, ó Deus, e o Senhor queremos agradecer para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Posição para as bênçãos com o pastor Luiz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e convosco permaneça, e o povo de Deus diga: amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.